E aí, galerinha, voltamos aí com o processo penal. Pessoal, como eu sei que direito penal é mais comum para os alunos, não é? Trabalharem, estudarem, né? Cara, se apaixona mesmo por direito penal. E processo penal não é difícil, mas em relação ao direito penal, o aluno está mais desconectado. Então, eu vou indicar um livro, tá certo? Que eu acho que é o melhor livro, assim, para a gente que está começando a estudar para concurso público, que é o Código de Processo Penal para Concursos, do professor Nestor Távora e do professor Fábio Roque, tá certo? Muito bom. Professor, é caro. Olha, livro de direito não é barato, tá certo? Livro de direito não é barato. Ó, comprei ele hoje, né? Que eu tinha a edição anterior de 2018, né? Ó, chega a tá cheirosinho. Eu comprei ele, né, na livraria por R$ 129, tá certo? Então, infelizmente, o livro de direito não é caro. Mas o bom dele é o seguinte, porque é o código de processo anotado. Então, você tem os artigos e eles comentam cada artigo. Entendeu? Então, por isso que eu gosto. Então, aqui, ó, tá certo? Então, ó, Código de Processo Penal aqui, beleza? Tranquilo. Nestor Távora e Fábio Roque, né? Código de Processo Penal para concurso. Então, é específico para você, para nós, concurseiros. Tá certo? Beleza? Então, deixar aqui, né? E, voltando, né? Então, estávamos falando da discricionalidade. Tela. Então, eu disse para vocês que o delegado, o ato dele é discricionário. Ou seja, o que é discricionariedade? É a margem de liberdade. Então, vocês vão aprender isso, inclusive em direito administrativo, com o professor Johanny Rappen. Ah, professor, que nome complicado. Sintetiza o nome do cara. Chapinha. Pronto. Sintetizei o nome do cara. Chapinha. Tá certo? Então vocês vão ver lá com o professor Chapinha e Johannes em Direito Administrativo, que é a discricionariedade. Mas pra gente, né, trazer para cá rapidamente, pra gente não entrar em Direito Administrativo, a discricionariedade é margem de liberdade. Então, na investigação, durante o inquérito policial, o delegado tem a margem de liberdade de realizar, a juízo ou não dele, as diligências. Então, o ofendido vai dizer, eu quero que o senhor vá ali. Não, não é assim não. Ele vai se ele quiser. Agora, eu disse para vocês que existem 3 exceções que o delegado é obrigado. Ele é obrigado a fazer a diligência. Bora lá. Primeira, requisição do Ministério Público. Então, quando o Ministério Público requisita uma diligência, o delegado é obrigado a fazer essa diligência. Segunda, requisição do juiz. A mesma coisa. Quando o juiz, né, requisita ao delegado que ele realize algumas diligências, ele é obrigado a realizar. E terceira, aí é o seguinte, aí o próprio investigado, a vítima, nas infrações que deixam vestígios, chamados, para cá para a tela, crimes não transeuntes. Então, existem 2 tipos de crimes, crimes transeuntes e crimes não transeuntes. Crimes não transeuntes são aqueles crimes que deixam vestígios. Crimes transeuntes são aqueles crimes que não deixam vestígios. Crimes não transeuntes, crimes que deixam vestígio. Então, naqueles crimes não transeuntes, aqueles crimes
que deixam vestígios, é obrigado o delegado fazer a diligência. Exemplo, exame de corpo de delito. Exame de corpo de delito. Vou dar um exemplo aqui. Vamos imaginar que uma mulher chegou à delegacia vítima de estupro. Então, o que o delegado ela vai pedir? Eu gostaria, né, que fosse realizado o exame de corpo de delito. Então, o que o delegado vai fazer? Vai diligenciar até o IML para realizar o exame de corpo de delito. Por quê? Porque ele necessita, cara. Como é que ele vai abrir o inquérito policial se ele não tem o exame de corpo de delito no caso de estupro? Então, é a infração que deixou o quê? Vestígios. Se essa infração deixou vestígios, então ele tem que realizar o exame de corpo de delito. Tá certo? Bom, beleza? Próxima, né, característica, né, do inquérito policial. O inquérito policial, meus amigos, ele é indisponível. Ele é indisponível. O que quer dizer isso? Uma vez iniciado o inquérito policial, o delegado não pode pedir o seu arquivamento. Então, o delegado não poderá arquivar o inquérito policial, né? Então, a instauração, volta para a tela, meu diretor, a instauração do inquérito policial somente poderá ser negada pelo delegado no caso de atipicidade formal da conduta, causa excludente de ilicitude, culpabilidade ou causa instintiva de punibilidade. Então, vamos lá, preste atenção, para cá. Então, o delegado não poderá negar o arquivamento, né? Não poderá negar, não, perdão, não poderá arquivar o inquérito policial. Tá certo? Outra coisa, quando eu chegar lá, vítima de um crime, então, eu estou sendo vítima de um crime, o delegado é obrigado a instaurar o inquérito policial. Ele só não está obrigado a instaurar o inquérito policial se, por exemplo, tiver uma atipicidade. O crime for atípico. Por exemplo, eu chegar lá no cara e dizer, chegar na delegacia, eu não, né? Vamos colocar outra pessoa aí, não é? Outro cidadão, né? Meu diretor, quem é o nome do professor de matemática? Douglas. Pronto. Vamos lá, né? Incluir o professor Douglas na nossa aula. Então, o professor Douglas, né? E eu vou lá logo lascar o professor, mas é o jeito. Professor Douglas, né? Chega lá na delegacia, né? E diz, olha, minha namorada, professor Douglas é casado, sabe? É noivo, professor Douglas é noivo. Aí o professor Douglas chega lá, delegado, é o seguinte, minha noiva, né? Coça a cabeça, né? Minha noiva me traiu, né? Minha noiva me traiu e eu quero prendê-la por crime de adultério. Ao delegado, professor Douglas, o senhor é bom em matemática, mas em direito o senhor é péssimo, né? O senhor é bom em matemática, mas em direito o senhor é péssimo, né? Porque, crime de adultério não existe no Brasil. Então, infelizmente, eu não posso abrir o inquérito policial. Atipicidade. Ou então, quando presta atenção, quando é visível, não é? Quando está à vista que houve uma excludente de ilicitude. Então, preste atenção. Vamos dizer que a Rede Globo, não é? O NETV, está fazendo uma gravação da rua.
está fazendo a gravação na rua. E de repente chega um cara, tira uma pistola para atirar em mim. Eu estou dando uma entrevista lá no NTV, falando sobre concursos públicos, e estou lá dando a entrevista, aí chega o indivíduo, aponta o revólver para mim. Como eu sou rápido, ágil, né? Um verdadeiro, né, pistoleiro do antigo velho oeste americano. Quando ele aponta a arma, eu pego a pistola e dou um tiro nele. Legítima defesa. Vejam que tudo isso foi gravado. Tudo isso foi gravado. Aí chega, não é, a mulher do cara que morreu e vai lá, ó, o professor Emanuel matou meu marido. Eu quero que o senhor abra um inquérito para prender esse miserável que matou meu marido. Só que as imagens demonstram que eu agi em legítima defesa. Então, não cabe aí a abertura de inquérito. Agora, preste atenção numa coisa que eu vou te dizer. Em algumas situações, quando não está visível, não é? Não está visível que houve um excludente de ilicitude, o delegado tem que abrir o inquérito policial. E nesse inquérito policial, na investigação, ele vai apurar se houve ou não a excludente de ilicitude, por exemplo, legítima defesa, tá certo? Agora, quando o fato é visível, não é? Todo mundo viu, não é? Foi documentado, aí não há necessidade, o delegado pode negar, tá? Vamos lá. Outro ponto. Culpabilidade. Culpabilidade. Excludente de culpabilidade. Exemplo, imputabilidade. O cara chega lá, ó, menor de 12 anos o assaltou. Um menor de 12 anos assaltou. Ele chega na delegacia, ó, eu quero que o senhor abra um inquérito policial para prender esse menor que me assaltou. Pode não. Porque menor é inimputável. Não comete crime. Se não comete crime, não cabe inquérito. Cabe um ato infracional. Uma medida socioeducativa. Ou quando tiver extinta a punibilidade. Né? O cara chegou, ó, foi vítima de furto há 12 anos atrás. Aí encontrou o cara que o furtou. Chega lá, ó, eu fui furtado há 12 anos atrás e eu sei quem é o autor do furto. Meu amigo, o crime prescreveu. Houve uma extinção de punibilidade. Tá certo? Então, aí são as exceções, não é? A característica indisponibilidade. Inquérito policial, ele é sigiloso. Muito importante essa característica. Vou apagar aqui. Meu amigo, presta bastante atenção no que eu vou te falar agora. Veja, olha o que diz aqui, sigiloso. O delegado assegurará no inquérito policial o sigilo necessário à elucidação do fato. Agora, o ponto mais importante disso aí. Todavia, esse sigilo só se refere aos terceiros desinteressados. Para cá, meu diretor, preste atenção. O inquérito policial, ele é sigiloso. Mas é sigiloso para quem? Para pessoas não interessadas nele. As pessoas que estão sendo investigadas. Para o advogado dessas pessoas que estão sendo investigadas, o inquérito não é sigiloso, não. Ele é sigiloso para terceiros e não para os investigados e seu advogado. Por isso que o STF editou uma súmula que cai. Não, despenca em concurso público
que é a súmula vinculante número 14. Na tela, meu diretor, presta atenção. Súmula vinculante número 14. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que já documentados, grife isso aí, em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digo respeito ao exercício do direito de defesa. Preste atenção. O que acontecia? Antigamente, o advogado chegava na delegacia e dizia: bom dia, boa tarde, boa noite, senhor delegado. Eu sou advogado de fulano de tal, que está sendo investigado. E eu gostaria de ter acesso aos autos do inquérito policial. Aí o delegado olhava para ele e dizia: meu nobre, o inquérito policial, ele é sigiloso. Se é sigiloso, você não pode vê-lo, nem você e nem seu cliente. Ora, meus amigos, essa atitude do delegado, ele fere dois institutos. O Instituto de Direito Constitucional e a lei, o Estatuto dos Advogados. Lá no Estatuto dos Advogados, artigo 7º, salvo engano, é o inciso 14, tá? Salvo engano, é o inciso 14. Artigo 7º, salvo engano, inciso 14. E o artigo 5º da Constituição, inciso 63, permitem que o advogado tenha acesso aos autos, tenha amplo acesso para que ele possa defender o seu cliente. Então, artigo 5º, inciso 63 da Constituição, ele começa dizendo que o acusado tem direito de permanecer calado. Então, o acusado tem direito de permanecer calado. É o famoso nemo tenetur si detegere. O acusado tem o direito de permanecer calado. Nemo tenetur si detegere. Né? Escreve assim, ó. Nemo tenetur, não é? Si detegere. Nemo tenetur si detegere. Nemo tenetur si detegere. Significa o quê? Que ninguém será obrigado a produzir provas contra si mesmo, tá? É com U ou com O. Agora eu não lembro aqui se é com nemo tenetur, com U ou com O, tá? Mas isso não importa, tá? Então, ninguém será obrigado a produzir prova contra si mesmo. Então, e logo depois, nesse inciso, diz que o acusado, além de não produzir provas contra si mesmo, ele tem direito da assistência da sua família e do advogado. Então, ele tem direito à assistência da família e do advogado. Então, baseado nesses dois dispositivos, um constitucional e outro diante de um estatuto, foi que o STF disse. Que foi que o STF disse? Determinou a súmula vinculante número 14. Por que súmula vinculante? Veja, o STF pode editar ou uma súmula vinculante. O que é súmula? É o entendimento, não é? Sobre determinada matéria dos tribunais superiores. Só quem pode editar súmula vinculante é o STF. Mas uma súmula pode ser editada tanto pelo STF, por exemplo, como também pelo STJ. Tá certo? Mas qual é a diferença da súmula para a súmula vinculante? A súmula, apesar de seu entendimento do STF, do STJ, ele não obriga que os juízes a sigam. Mas quando se trata de súmula vinculante, gera uma obrigatoriedade, tanto para os membros do Poder Judiciário,
como para os membros do Poder Executivo, tanto da administração direta como da administração indireta. Isso quer dizer o seguinte, que, diante disso, se o advogado chegar para o delegado e disser, ó, eu gostaria de ter informações de inquérito, o delegado é obrigado a mostrar-lhe o inquérito policial. Obviamente, ele só vai mostrar o que já está documentado. O que ainda não está documentado, ele não é obrigado a mostrar. Mas aquilo que já está documentado, o advogado tem acesso amplo aos elementos de prova que já documentados em procedimento investigatório. Emanuel, e se o delegado negar? Aí vocês vão ver com o professor Johannes, não é? Uma exceção ao artigo 5º, inciso 35, que diz lá, ó, a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Tá certo? Então, vejam. Aí ele vai dizer que existem exceções. Justiça desportiva, habeas data e uma, que é a chamada reclamação constitucional. Isso quer dizer o seguinte, que o o advogado, ele poderá entrar com a reclamação constitucional lá no STF. O que é reclamação constitucional? É uma ação que eu vou impetrar perante o STF diante de uma negativa da via administrativa. Qual seria essa via administrativa? O delegado. Então, por isso que ela é uma exceção ao princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário, artigo 5º, inciso 35. Por quê? Porque o advogado só pode entrar com essa reclamação constitucional quando o delegado negar os autos de inquérito. Aí o que aconteceu? No momento que o delegado nega, ele feriu a súmula vinculante número 14. Feriu a súmula vinculante número 14, cabe uma reclamação constitucional. E essa reclamação constitucional é impetrada onde? No Supremo Tribunal Federal. Tranquilo? Muito bem. Então, vamos ao próximo, né? A próxima característica. Oficialidade e oficiosidade. São termos bastante parecidos, mas não se confunde. Não se confunde. Primeira, oficialidade. O inquérito policial é atribuição da Polícia Judiciária. Ou seja, o inquérito policial é atribuição do delegado de polícia, né, que representa a Polícia Judiciária. E a oficiosidade, diante de uma possível prática de crime, de ação penal pública incondicionada, o delegado deve atuar de ofício, instaurando um inquérito policial. Vejam. Deixa eu apagar aqui. A gente vai trabalhar ação penal pública, né? E a gente vai ver que a ação penal pública ela pode ser incondicionada ou ela pode ser condicionada, tá certo? Veja, ela é incondicionada quando não depende de representação da vítima. Então, o delegado já pode instaurar o inquérito, o Ministério Público já pode entrar em ação penal sem representação da vítima. Na ação penal pública condicionada, o inquérito policial, a ação penal depende da vítima representar, não é? Depende da vítima representar. Exemplo, crimes contra a dignidade sexual necessitam de representação da vítima. Então a vítima tem que, essa representação seria uma autorização, a vítima teria que autorizar para que o delegado instaurasse o inquérito, para que o Ministério Público entrasse com a ação penal.
Nos crimes de ação penal pública e condicionada, furto, roubo, homicídio, por exemplo, lesão corporal, não há necessidade de representação. Então, o que é que acontece? No momento que o delegado sabe que houve um crime, tem uma notícia crimes, que a gente já vai trabalhar o que é a notícia crimes. No momento que ele sabe do crime, ele já pode instaurar o inquérito policial. Isso é a oficiosidade. Próximo slide. Bem, terminamos todas as características aí do inquérito policial. Agora, como eu disse a vocês, né, nós vamos trabalhar a chamada notícia crimes. Notícia crimes. Então, o slide diz o seguinte: a investigação criminal, em qualquer de suas formas, tem início com a notícia do crime. Chama-se notícia, ali está em latim, notitia criminis, o conhecimento espontâneo ou provocado que tem autoridade pública da prática de um fato delituoso. Então, eu já falei isso para vocês, né? Eu não sei se foi em processo penal ou foi em direito penal, mas eu falei o seguinte, que quando você vai à delegacia e você quer informar sobre o crime, é comum o leigo chegar e dizer: ei, meu velho, eu vim aqui prestar uma queixa. Ó, não é queixa, né? Queixa é uma peça processual da ação penal privada. Então, não é queixa. Então, cuidado aí. Então, a delegacia, você vai dar uma notícia crimes. Ou seja, você vai dar uma notícia criminal. Você vai informar sobre a ocorrência de um crime. Não é queixa, pelo amor de Deus. Não é queixa. Você vai fazer uma notícia crimes. Né? Aí, só que tem um problema. Né? Qual é o probleminha? Deixa eu dizer uma coisa. Né? Terminei a aula, aí eu recebo a ligação da minha mãe. Aí a mãe diz: ó, meu filho, acabei de ser assaltada no ônibus. Eu disse: ó, mãe, vá. Tais aonde? Ela disse, eu disse: ó, vá na delegacia, que tem um amigo meu lá, nessa delegacia que é delegado. A senhora chega lá e diz que é minha mãe para fazer uma notícia crimes. Como é o nome, meu filho? Eu disse: ó, a senhora vai lá na delegacia e vai fazer uma notícia de chega lá e diz: ó, se o delegado não estiver lá, a senhora fala com o escrivão e diz: ó, eu vim fazer uma notícia crimes. Beleza. Meia hora depois, liga a mamãe: meu filho, foi, mãe? Olha, o seu amigo não estava lá não. E eu falei com o moço lá. Eu: tá certo, mãe. O que foi que aconteceu? Olha, meu filho, o moço disse que lá não faz notícia crime, não. A notícia crime é no jornal. Puta que pariu, velho. É foda, né? O cara não, o miserável do agente não estudou porra nenhuma de processo penal. Aí eu chego para mim: mãe, faz o seguinte, volte lá e diga que a senhora vai prestar uma queixa. Ela voltou. Uns 15 minutos depois ela liga para mim e diz: meu filho, ele disse que agora realmente é lá, né? Prestar queixa é lá, vê. Que miserável, né? Que miserável. Não sei como essa miséria passou num concurso público, né? Porque, meu velho, não é queixa, é notícia crimes. Então, chama-se notícia crimes o conhecimento espontâneo ou provocado que tem autoridade pública da prática de um fato delituoso. E é sobre essa notícia crimes que a gente vai estudar no próximo bloco. Tá certo? É rapidinho, né? Já já a gente volta de novo. Valeu?